Opa pessoal, então boa tarde a todos. Daniel aqui. Vamos fazer uma revisão rápida da prova do Eduardo. E hoje o tema é Big Data, pessoal. O tema é muito importante para a prova de hoje, né? Vai ser, eu acho que o foco principal. Então vamos conversar um pouco sobre este tema, utilizando aqui os slides do professor Eduardo Benjamin, a fonte aí para quem quiser saber. Bom, vamos lá. 100 zettabytes. 100 zettabytes é o que a humanidade produziu de dados até hoje, certo? É muito dado. E segundo a Global Datasphere, a gente vai chegar até 175 zettabytes até 2025. Isso é um fato. Os dados estão crescendo cada vez mais. E todo dia a gente tem mais dados sendo gerados, certo? E isso que é o Big Data. Big Data é um grande volume de dados, certo? Então a gente tem que se atentar a isso, porque a gente vai falar nos próximos slides, mas a humanidade até hoje não conseguiu processar nem 0,5% de todos os dados que ela produz, certo? Então realmente é muito dado sendo produzido e é isso que é o Big Data. Então vamos prosseguir aqui. Bom, aqui é um pouquinho do caminho que a gente seguiu até o Big Data, né? Começando lá com a ARPANET, quem lembra da ARPANET, né? Dos militares americanos lá, né? Que desenvolviam testes de conexão de rede lá nos Estados Unidos, né, na época, ainda lá nos anos 60, bem antigo, né? Foi o início da primeira internet, pode dizer assim. Na sequência a gente teve SQL, cara, um banco de dados, né? Relacional. World Wide Web, que chegou lá para os anos 90, www, né, que todo mundo conhece, padrão, todos nós usamos no nosso dia a dia, né, muito importante em nossas vidas. Na sequência temos o Apache Web Server, depois veio o Web 2.0, que aí vem a internet que a gente utiliza hoje em dia, né, o Skype, o Discord, o LinkedIn, o YouTube, o Twitter, o Facebook, o Wikipedia, Instagram, TikTok, por aí vai, né. E agora, cara, com a internet, com a Web 2.0, Big Data, cara, a gente tem muitos dados, o Hadoop ali, o elefantinho do Hadoop ali na figura 6, cara, muitos dados sendo gerados, dados não estruturados, dados semi-estruturados, dados estruturados, um monte de dados zoado, como o Edu disse na aula, né? Um monte de dados zoados sendo gerado todo santo dia. E é isso que é o Big Data. O Big Data é imagem, é vídeo, é código semi-estruturado, dados de banco de dados, dados de conta bancária, é tudo. Isso é Big Data. Big Data é tudo que é produzido no nosso dia a dia. É a grande quantidade maciça de dados, é o volume gigantesco de dados. Depois a gente teve o Cassandra, o IPv6 e recentemente a internet das coisas, o Internet of Things, o IoT, Indústria 4.0. Certo? Que aí vai explodir de dado mesmo. A gente vai ter geladeira inteligente, lâmpada inteligente, tudo inteligente. E isso vai incrementar em muito a capacidade de dados, certo? Então vamos prosseguir aqui para os próximos dados, aqui uma linha temporal, né? A gente pode ver todas as datas que a gente já citou aqui. Aqui nesse slide a gente fala, dá mais uma exemplificação do quanto que a gente produz de dado por minuto. Cara, a cada minuto na internet está produzindo um monte de dado. São 231 milhões de e-mails, 16 milhões de textos enviados, 5,9 milhões de pesquisas no Google, 1,7 milhão de novos conteúdos pelo Facebook, 66k fotos no Instagram, 500 horas de vídeo no YouTube, 347 mil novos tweets, 105 mil horas de Zoom, 443 mil dólares gastos na Amazon e 90 milhões gastos em criptomoedas. É muito dado, pessoal. É muito dado por minuto. Por minuto. Por minuto. Tá? Isso é Big Data. Isso é Big Data. Quantidade maciça de dados. Volume grande de dados. Guarde isso. Dados. Dados e dados. Sendo produzidos a todo momento. Certo? Então vamos para o próximo slide. Aqui vamos falar um pouco sobre Binary Digit. Binary Digit. O que é Binary Digit, pessoal? Binary Digit é 0 e 1. 0 e 1. É só isso. Simples. Até um chimpanzé treinado sabe. Binary digit é 0 e 1. Binary digit é 0 e 1. É 0 e 1. Não tem como você não saber. É linguagem de máquina. Certo? E aqui, menor unidade de processamento. Aqui o Edu deu um exemplo na aula, inclusive, a gente falou das unidades de processamento. Todas essas aqui trabalham com Binary digit. Elas trabalham com 0 e 1. Um exemplo aqui é o disco de HD. O disco de HD, ele trabalha como? Ele tem os ímãs. Ele vai passando, né? E vai vendo se está polarizado ou não. E conforme ele está polarizado ou não, é 0 e 1, é 0 e 1, é 0 e 1. O CD que você tem na sua casa, o DVD, ele também tem risquinhos que o laser faz. E na hora que ele vai fazer a leitura, se está riscado, é 1. Se não está riscado, é 0. E ele vai fazendo toda a leitura computacional com base nisso. Então tudo que você tem no seu computador é 0 e 1. É linguagem de máquina. É linguagem de máquina. Certo? Isso é muito fácil de entender. Até um chimpanzé treinado sabe disso. Certo? 0 e 1. Guarde isso, guarde isso. E na sequência, com o 0 e 1, a gente forma o binary term. Certo? O que é o binary term?
É uma sequência de zeros e uns. E eles formam uma palavra, por exemplo, Eduardo, certo? Tá aí. Um monte de 0, 1 vai começar a formar texto, que é o nosso texto. E aí a gente vai começar a ter uma conversa. O homem digita no texto dele, o compilador vai lá e transforma em 0 e 1, a máquina entende. A máquina transforma em 0 e 1, o compilador transforma para a nossa linguagem e a gente entende. Então é assim que funciona, pessoal. E aqui um pouco exemplificando aí. A tabela ASCII. ASCII, guarde isso, não é ASCII 2, não é ASCII 2, é ASCII, certo? É ASCII, pessoal. Então guarde isso, sistema de numeração ASCII, certo? Sequências binárias aqui. É muito tranquilaço também. E aqui um exemplo aí, por exemplo, do filme Perdido em Marte, né? Que o astronauta ele fala onde eu encontro uma tabela ASCII. Um exemplo, onde eu encontro uma tabela ASCII, certo? Para poder se comunicar com a NASA. Ele tem até tudo um exemplo aí, usando zeros e 1, certo? Bom, agora vamos falar de uma coisa extremamente importante no Big Data e na computação, tá bom? Unidades de medida. Pessoal, o que é unidades de medida? Unidades de medida é a forma como você mede os dados. Você pode ter kilobytes, como você está vendo ali, megabytes, gigabytes, terabytes e petabytes. Não tem segredo. Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. Por que 1024 e não 1000? Por quê? Por quê? Muito simples, pessoal. Antes da gente falar disso, vamos falar o que é um sistema de numeração, pessoal. O sistema de numeração é a quantidade de elementos que um determinado sistema utiliza para representar seus números, certo? Então a gente tem o sistema binário. 0 e 1. 0 e 1 é 2 números. Temos o sistema octal, são 8 números. Temos o sistema decimal, que é o que a gente utiliza, 10 números. E temos o sistema hexadecimal, 16 caracteres. Sistema hexadecimal, 16 caracteres. Vamos ver isso daqui a pouco. Por exemplo, nosso sistema de numeração é o decimal, ele é base 10. Então é base 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5. Forma esses números que vocês estão vendo aí na tela. Mas a gente também pode ter o computador. E o computador não trabalha com base 10. Ele não é o ser humano burro. Ele é um computador. Ele é inteligente. Ele trabalha com base 2. E base 2 é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7. Muito simples de entender. E por isso que é 1024. Porque é base 2. Guarde isso. Guarde isso, meu querido aluno. Professor, o que vem depois do petabyte? Pessoal, petabyte, essa mulher aí, por exemplo, que quis processar a imagem da galáxia, ela precisou montar uma imagem que tinha como tamanho 5 petabytes, a imagem era essa, o mundo digital. Então, para processar essa imagem, pessoal, ela precisou de 5 petabytes de dados, tá? E, por exemplo, também aí, o cara do Facebook, cara, onde guardar tantos dados, fotos antigas? Quantos HDs eu precisar? Ele perguntou. E o Facebook criou o banco de dados com 3 exabytes para fotos antigas, pessoal. Olha aí os mainframes do Facebook lá no escritório. 3 exabytes de dados. 3 exabytes de dados, certo? E aí você tem terabyte, pexabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte, brontobyte, geptabyte, sangabyte, jottabyte. Atualmente a gente está trabalhando com zettabyte, tá? Mas você tem, tipo assim, o zettabyte é tudo que a humanidade já produziu. Tudo, tudo, muito mais. Imagina então yottabyte, brontobyte, jopabyte, zacabyte. Esse negócio a gente nem chegou ainda e vai demorar para chegar, porque é muito dado, é além da compreensão humana, é muito dado, tá? Então guarde essa tabela aí, guarde isso. Olha o sistema de numeração decimal ali, 10 elevado a 15, 10 elevado a 18. Então guarde isso, cara, guarde isso, certo? E aí o mundo digital, né, pessoal? Aqui te mostra umas exemplificações aqui, desde do kilobyte, aqui, desde o binário lá do comecinho até o yottabyte, né? Que é mais que toda a informação disponível no mundo, tá? E o nosso zettabyte ali, 1 bilhão de HDs comuns, todas as palavras faladas no mundo dá o zettabyte, né? Então, cara, é absurdo, tá? A humanidade, assim, não consegue nem pensar na quantidade de dados que existe. A pergunta agora, pessoal, o que são dados? O que são dados? Pessoal, dados é um documento, pessoal. É uma informação. O que é um dado, pessoal? Dado é um. Um é dado. 2 é dado. Andrei é um dado. Não tem nenhum significado. Você não sabe o que significa. Você sabe que é um Andrei. Tá bom. É uma tartaruga. Tá, é uma tartaruga. É 5. É 0. É menos 1. Tá, isso é um dado. Isso é um dado. Não tem contexto. É um dado, tá? É muito fácil de entender, pessoal. O dado, ele não tem contexto. É tipo 5. Tá, e aí? O que é esse 5? Eu não sei, é um dado. É só um dado, não tem uma informação. Quando não tem um contexto, é um dado. Quando não tem um contexto, é um dado. Quando não tem um contexto, é um dado, pessoal. É muito simples de entender isso. É muito simples de entender isso, certo? Não tem dificuldade.
Vamos lá. Então vamos lá. Dados são observações documentadas ou resultados de medição. A disponibilidade dos dados oferece oportunidades para a obtenção de informações. Então tá tranquilo aqui. O slide ficou um pouco quebrado aqui, tá, pessoal? Desculpa aí, mas um exemplo de dado. Tempo gasto para realizar uma tarefa. Eu gastei 60 minutos, tá? 60 minutos. Tá, mas qual é o contexto disso? Não tem um contexto, certo? Isso não é uma informação, isso é um dado. Quando não tem um contexto, é um dado. Aí tem os tipos de dados, né, pessoal? Os dados qualitativos, que são, se referenciam à qualidade do dado, certo? Qual é a cor desse dado? Qual é a textura, certo? Você também tem os dados quantitativos, que exemplificam a quantidade. Por exemplo, qual é a quantidade que eu tenho? Eu tenho 5, eu tenho 6 bolas de golfe, por exemplo. Dados categóricos, pessoal. O que é dados categóricos? Dados categóricos é como você categoriza uma coisa. Por exemplo, uma bola está usada, a bola é nova, certo? É muito tranquilo essa parte tranquila aqui. Pessoal, só um momentinho, eu vou dar uma pausada aqui, porque eu tenho que... Rapidinho. Pessoal, voltamos, então vamos lá. Bom, categóricos, né? Falei aqui da categoria. Discretos. O que é um dado discreto, pessoal? Um valor exato. Número de alunos numa sala de aula. Tem 30 alunos, é um dado discreto. Dado contínuo, pessoal. Infinitos valores possíveis, quando eles podem alguma escala contínua com algum intervalo de valores. Por exemplo, um tempo gasto para completar uma tarefa. Sabe aquele relógio que você liga e deixa ligado lá, rodando, cronometrando, e ele fica lá para sempre rodando? Se você não parar, ele vai valores infinitos, certo? E quando você para, ele dá o tempo gasto, certo? Então, isso é um dado contínuo, um dado que pode variar para cima, certo? Ou para baixo, depende do contexto. E aqui um exemplo, pessoal, que a gente tanto queria. Nota do candidato, 5. Dado sem contexto. É dado. Dado sem contexto. Não tem nenhum contexto, cara. Então, ele é um dado. Nota de corte de processo. Mas agora eu falo, o aluno foi aprovado. O aluno foi aprovado. Logo, eu sei que isso é uma informação. Se é uma informação, o aluno foi aprovado? Pera, então já sei alguma coisa. Isso já tem um contexto. Não é só um número que um chimpanzé não entende. 6. Não, 6, aluno aprovado. É uma informação. Então, informação, quando tem contexto, é informação. Certo? E a informação traz conhecimento. A gente já vai falar disso, certo? Bom, falamos tanto de informação. Falamos muito de dado. Agora está na hora de falar de informação. O que é informação, pessoal? Pessoal, informação, olha, isso aqui até um chimpanzé treinado, tá? É um conjunto de dados que formam um conhecimento organizado, que formam um contexto. Eu vou ler para vocês. Informação é reunião ou conjunto de dados e conhecimentos organizados que possam constituir referências sobre o dado conhecimento. Pessoal, informação é conjunto de dados. Pronto! Com contexto, não tem como errar. É muito fácil. Tá? A informação também se configura um recurso que atribui significado à realidade mediante seus códigos e conjunto de dados. Tá, vamos lá. O que é uma boa informação, pessoal? Ela tem que ser precisa. A boa informação tem que ser precisa. A gente pode usar o garbage in e o garbage out como exemplo, gigo, né? É poder fazer uma informação precisa, ou seja, tira aquilo que não é necessário e deixa só aquilo que é necessário. Isso é uma informação precisa, pessoal. Bom, pessoal, vamos lá. Seguindo aqui, pessoal, completa. O que é uma informação completa? Que contém tudo aquilo que é importante. Então, é completa. Econômica. O que é uma informação econômica? Você tem qual que é o valor dessa informação, qual que é o valor que ela agrega à empresa versus o custo. Ela agregou para mim R$50 de lucro. Eu gastei 30 para produzir. Ela agregou R$50, o valor dela, para mim retornou, e eu tive um custo de 30, por exemplo. Retorno é 20, lucro de 20. Então ela é econômica, pessoal, ela é boa, tá? É lucrativa essa informação, tá? Flexível. O que é uma informação flexível? Que pode ser usada para diversas finalidades, certo? Não tem dificuldade aqui. Confiável. Para ser confiável a informação, você tem que saber que as fontes são confiáveis. Você não vai ver lá a postagem do Amo lá e falar que é confiável. Você tem que ver uma postagem na rede lá, oficial, no G1, na Folha de São Paulo, nesses lugares. Você não vai ver a postagem do Amo lá falando que Covid, que vacina transforma em jacaré e acreditar, pô. Então é confiável. A informação tem que ser confiável, certo?
Então você tem que ver isso aí. Além disso, por exemplo, tem o relevante. A informação tem que ser relevante para tomar de decisão, certo? Simples. Informações em excesso nunca é bom. A gente tem que fazer um negócio enxuto, lean, enxuto, enxugado. Informações em excesso podem não demonstrar o que é realmente importante, certo? Tempo adequado. A informação deve ser enviada a tempo para a tomada de decisão, certo? E verificável. Ela pode ser checada, talvez em várias fontes, certo? Aqui é a pirâmide da sua vida. Hoje, nada é mais importante do que esta bendita pirâmide, pessoal. Vamos explicar isso aqui com calma. Isso aqui é importante. Isso aqui vale nota, vale 1 ponto na média, pessoal. Olha a base da pirâmide, pessoal, é dados. Dado é a base de tudo. Você não consegue conhecimento sem a porcaria de um dado. Você não consegue informação sem dado. Você não consegue. Dado é a base. Mas ele não possui contexto. Se eu falar para você 6, você vai falar o quê? Eu vou falar 6 e você não vai entender. Porque não tem contexto. É um dado. Mas se eu falar para você sua nota é 5, puta merda, agora eu sei que eu tirei 5. É uma informação. E logo mais, saberei que reprovarei de ano, minha mãe vai me matar. Isso é um conhecimento, pessoal. Informação é o conjunto de dados. E o conhecimento é o conjunto de informações. Ficou claro isso? Ficou claro? É importante. Se não ficou, volta, porque essa explicação aqui vale 1 ponto na média. Vai cair questão disso, tenho certeza, pessoal. Certeza, certo? Então vamos prosseguir. E aqui é simples, né? Quanto mais sobe a pirâmide, mais abstrai o nível do negócio, certo? Então vamos lá. E o que é conhecimento? A gente já falou o que é dado, a gente já falou o que é informação, mas a gente não falou o que é conhecimento. Bom, pessoal, conhecimento do latim saber, tá? Conhecimento é o ato ou efeito de conhecer, certo? É saber da coisa. É não ser um energúmeno, é saber, certo? É o conjunto de informações. Eu acabei de falar, pessoal. O conjunto de informações forma o conhecimento. O conjunto de informações forma o conhecimento. Saiba disso, certo? Saiba disso. Ele adquire primeiro da experiência da aprendizagem, certo? Isso aqui não é difícil, pessoal. Não é difícil. Pelo amor de Deus, não erre isso na prova. Não é difícil, não é difícil, certo? Conhecimento também inclui descrições e tudo mais. Bom, beleza. Aqui, pessoal, olha, isso aqui é para facilitar a vida de vocês assim no extremo. No extremo, pessoal, que isso aqui está exemplificado, está desenhado, não tem como errar. Não tem como errar, tá, pessoal? Dados seco ali, ó, 14.8, 5.6, tô entendendo porcaria nenhuma daquilo lá. Informação, pessoal, a tabelinha com os dados. E conhecimento, as vendas do primeiro trimestre tiveram uma alta crescente demanda. Olha, o dado, não entendi nada. Informação, tá me atribuindo valor. Ah, janeiro eu sei que foi 100, as vendas, fevereiro eu sei que foi 120. Tá, mas o conjunto de informações me forma o conhecimento. Ou seja, eu sei que foi bom as vendas no primeiro trimestre. Deu para entender? Isso aqui exemplificou. Se não deu para entender, pausa o vídeo agora, pausa. E olha para essa tela e entenda tudo que eu falei para você até agora. Que dado é aquela coisa que não tem contexto, que é uma porcaria que você joga lá, 7 no ar e fala e o cara não entende nada. Informação tem um contexto por trás e o conjunto de informações gera um conhecimento que vai agregar aí no seu cérebrozinho de chimpanzé, certo? Agora vamos, vamos seguir aqui, pessoal, para explícito, conhecimento explícito e conhecimento tácito. Conhecimento explícito e conhecimento tácito. Pessoal do céu. Pessoal do céu. Olha... O que é conhecimento explícito? O que eu estou fazendo com vocês aqui agora é um conhecimento explícito. Eu pego o slide e passo para vocês. Eu pego o slide e eu passo para vocês. Isso é um conhecimento explícito. Explícito. Certo? Através de uma explicação formatada, com gráficos, palavras, imagens de forma objetiva. Isso é um conhecimento explícito. Pelo amor de Deus, caiu na prova do Eduardo lá. O que é um conhecimento explícito? A sua aula, professor Eduardo, a sua aula é um conhecimento explícito. São slides, são explicações formatadas. Isso é conhecimento explícito. O que eu estou fazendo com vocês agora é uma transmissão de conhecimento explícito. Não tem como errar, pessoal. Isso aqui é muito fácil. Conhecimento tácito, pessoal. Você está em sua empresa, pessoal. Você está programando. Pronto, isso é tácito. Tácito é vivência.
tácito é vivência. É extremamente difícil de transmitir isso, já que sua natureza está associada a um processo de aprendizado, totalmente dependente de contexto e formas de interações sociais específicas. Você, com seu chefe na empresa, programando um mainframe, programando uma API, programando o banco de dados. Isso é conhecimento tácito. Tácito é experiência. Explícito é assistir aula. Explícito é assistir aula. Tácito é experiência. Tácito é experiência. É fácil de acertar. É fácil de acertar. E vamos seguir a próxima slide que vai se relacionar com esses dois caras. Vamos lá, pessoal. Modos de conversão do conhecimento, pessoal. Socialização, externalização, combinação e internalização, tá? Pessoal, o que é socialização? Estou conversando com o meu chefe e meu chefe está falando, olha, Daniel, para você programar um banco de dados no SQL, você tem que fazer isso, 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 porque quando eu trabalhava em outra empresa lá era assim que fazia. Eu falo, opa, mas aqui eu acho que eu faço assim, assim, assado. Pronto. Experiência para experiência, tácito para tácito. Socialização, não tem como errar. Até um chimpanzé treinado faz isso, tá? Externalização, pessoal, olha, vem comigo agora, vem comigo que é sucesso, tá? Vem comigo que é sucesso. Eu tenho um macete para você acertar essa questão na prova. Se cair, o que é uma externalização de conhecimento? Olha, eu quero que você pegue sua mão agora. Pegue sua mão, leve ela para o peito. Levou ela para o peito? Olha, o que é conhecimento tácito? Está dentro de mim, certo? Está dentro de mim. É uma experiência minha. Agora eu quero que você pegue sua mão e jogue ela para fora. Empurre ela para frente. Empurre ela para frente. De dentro para você, coloca essa mão no peito e empurra ela para frente. Faz aqui comigo, ó. Na mão no peito, para fora. Eu estou pegando o que está dentro de mim, meu conhecimento, minha experiência, e estou colocando para fora. Estou transformando ela em conhecimento explícito. Estou expondo para os meus alunos chucros que não sabem nada. Tácito, minha vivência, peito aqui, ó, para fora. Entregue, ó, dentro de você, para fora. Isso, tácito, minha experiência, para explícito. Minha experiência tácita para os alunos chucros, explícito. Isso, externalizando. Estou pegando de mim e jogando para fora. Pegando de mim e jogando para fora. Eu estou externalizando, pessoal. Isso aqui é muito fácil, tá? Se você fizer isso na prova. Se você tiver em dúvida, externalização, pensa, você colocando a sua mão no seu peito e jogando para frente. Tácito para explícito. Tácito para explícito. Não tem como errar. Não tem como errar, tá? Pessoal, o que é combinação? Combinação, pessoal, é explícito para explícito, certo? Eu estou apresentando para vocês agora o conteúdo, vê um aluno, escreve aqui no meio do meu slide aqui, implementa um conteúdo, pronto. Estou combinando explícito com explícito. Pessoal, de novo, ó, sua mão, estica a mão, quero que vocês estiquem sua mão agora, vai para frente. Mãos para frente, tudo levantado para frente, para frente. Isso. Agora eu quero que vocês peguem a mão de vocês e levem até o peito de vocês. Coloca a mão lá na frente e leva até o peito de vocês. Leva até o peito de vocês. Olha, explícito, conhecimento tá lá fora. O professor tá explicando lá, não tá entendendo porcaria nenhuma. Ó, o Daniel lá explicando, ó, explícito. Agora a mãozinha lá na frente. A mãozinha vai vindo, a mãozinha vai vindo. Mãozinha encosta aqui no peito, ó. Ó, eu peguei o Daniel ali, ó, explicando, ó, coloquei dentro de mim. Virou tácito. Ó, explícito, Daniel explicando lá, explícito, fui puxando, puxei meu peito, virou tácito. O Edu explicando lá o que é Big Data, pegando Big Data, pronto. Agora na empresa eu estou trabalhando com Big Data. Eu estou pegando de fora e colocando dentro de mim. Eu estou internalizando, pessoal, internalizando, pegando explícito, tácito, explícito, tácito, estou internalizando, tá? Não tem como errar. Aí um slide explicando, né, basicamente, o que é cada coisa, certo? Socializar, você cria conhecimento tácito comum a partir da troca de experiência. Externalizar, você converte conhecimento através de metáforas, analogias, modelos, conceitos e hipóteses. Combinação, agregar conhecimentos novos ou já existentes, certo? Num sistema de conhecimento como um conjunto de especificações para um novo produto. E internalizar, que eu falei, né? Pegar lá de fora e colocar dentro. Incorporar conhecimento. Incorporar conhecimento geralmente relacionado com aprender fazendo, certo? Aqui a tabelinha do chimpanzé, ó. Conhecimento tácito para tácito. O que é conhecimento tácito para tácito, pessoal? Socialização. O que é tácito para explícito? Ó, tácito para explícito, tácito para explícito. Fala aí para mim o que é. Externalização? Acertou, meu caro aluno. E o que é explícito para tácito? Explícito para tácito. O que é explícito para tácito? Internalização? Acertou, pô. E o resto? Explícito para explícito, o que é?
Combinação, isso mesmo, cara. Então vamos lá. Big Data. Nossa senhora, agora emocionei. Putz, grila. Nossa, agora é o assunto do dia. Nossa, agora o negócio vai ficar louco. Tá louco. Vamos lá, Big Data. Pessoal, como os dados se organizam e se apresentam. Olha isso aí, uma multa. Seu pai leva todo dia uma multa porque acelera na marginal. Rede social, áudio do WhatsApp, PDF. Isso aí é o que, pessoal? Um dado? Não sabe, né? Pessoal, isso é um dado não estruturado, é um dado zoado, é um dado zoado, é um dado que sem interpretação não possui significado. Vocês já vão entender isso melhor. O que é isso aí, pessoal? Que dado é esse aí? Não estruturado, semi-estruturado ou estruturado? Tem gente que vai falar que é estruturado. Não é, não é, não é. Isso aqui é um dado semi-estruturado. Olha isso, ele tem uma estrutura. Ele tem uma semi-estrutura. Código é dado semi-estruturado. O que é isso aí, pessoal? Qual dado que é? Não estruturado, semi-estruturado ou estruturado? É estruturado. Possui uma tabela. SQL, não SQL, tabela Excel. Tudo isso é dado estruturado, tabular. Não estruturado, semi-estruturado, ali um JSON, estruturado. Estima-se que 80% dos dados atualmente no Big Data são não estruturados, tá? Loucura, loucura. Daqui a pouco a gente vai ver como a gente faz para processar isso aí. Pessoal, dados não estruturados, pessoal, como eu falei, são dados flexíveis, dinâmicos, certo? São dados que não tem um contexto específico, não tem uma estrutura bem definida. É dado zoado. É dado zoado, pessoal. Exemplo, documento de texto, áudio, imagem, vídeo. Isso é dado não estruturado. Essa aula aqui é um dado não estruturado, é um dado zoado, pessoal. Fácil de entender isso? É fácil, né? Se cair na prova dado não estruturado, fala o vídeo, a imagem, o texto, o PDF. Isto é um dado não estruturado. O que é um dado semi-estruturado, pessoal? Que possui uma estrutura, mas que não está de acordo com as estruturas formais do modelo associadas ao banco de dados, certo? Ou seja, ele tem uma estrutura, mas ainda não é uma estrutura tabular, certo? Geralmente eles possuem marcadores, certo? Como tags para separar elementos. Qual é o exemplo de dado semi-estruturado, pessoal? Arquivo XML, JSON, quem trabalha com API sabe o que é, HTML, linguagem de marcação de texto, certo? Isso aí. Isso é um dado semi-estruturado. Não é um não estruturado, não é um estruturado, mas é um dado semi-estruturado. Possui uma semi-estrutura. Tem uma estrutura, mas não segue a forma padrão. Por que a forma padrão? Ela é essa coisa que você vai ver linda agora. Dados estruturados. São dados que contêm organização rígida e previamente planejada. São dados tabulares etiquetados em linhas e colunas, certo? Com relações, com atributos. Exemplo, banco de dados, planilha Excel, arquivo CSV, entre outros. Não tem como errar. Dado estruturado é tabular. Dado estruturado é etiquetado. Dado estruturar possui organização rígida e previamente planejada. Tá? Tranquilo, pessoal? Pessoal, um grande problema. 100 zettabytes. Altamente menos 0,5% de todos os dados existentes no mundo são analisados. É sério, pessoal. A gente não processou nada, a gente é preguiçoso. O Instituto Gardner prevê 50 bilhões de dispositivos conectados neste momento. E precisamos do Big Data para suportar uma tomada de decisão baseada em fatos. Pessoal, olha essa imagem. Agora olha essa imagem. Piorou ou melhorou a qualidade? Melhorou, né? Porque usamos Big Data para processar os dados. Antes a gente não tinha uma capacidade de processamento boa. Depois, quando a gente implementou a nossa capacidade de processamento, a qualidade da imagem melhorou. Tá, mas o que isso tem a ver, Daniel? Tem a ver que agora vamos falar sobre Big Data. Grande volume de dados. Estruturados, não estruturados. Analítico, inteligente. Coletados. Depois eles são armazenados. Depois eles são interpretados. E isso forma pra gente, pessoal, BI, Business Intelligence, análise, dashboards, vamos falar a sequência disso. Softwares de altíssimo desempenho que fazem as análises do seu dado, pessoal. Pessoal, Big Data, pessoal, Big Data, pessoal, Big Data, pessoal.
O que é esse Big Data que a gente tanto está falando? Explosão de dados e grande volume de dados, pessoal. Tem dado da tiazinha falando no WhatsApp, tem dado do Bozo no Twitter, tem dado de Minecraft de servidores rodando, tem dado da televisão, da stream da Twitch, tem dado de notícia, tem dado de banco de dados, tem a sua conta bancária do seu pai, da sua mãe, tem a sua conta do Google. Tudo isso, explosão de dados, grande volume de dados, pessoal. Certo? Certo? Isso é Big Data. Grande dado. Grande massa de dados. É difícil? Não. Em 2001, o termo passou a ser definido pelos 3 Vs: volume, velocidade e variedade. Eu vou falar isso aqui 3 vezes: volume, velocidade e variedade. Volume, velocidade e variedade. Volume, zettabyte. Velocidade, mbps, GPS, gbps. Variedade, pode ser um dado não estruturado, estruturado ou semi-estruturado. Pessoal, Big Data, pessoal, faz referência ao grande volume de dados. Eu já falei isso e não vou falar de novo. Pode cair na prova, tá? O que é essa Gartner que aparece toda hora? Gartner, pessoal, nada mais é que uma empresa de TI. Só que ela não é uma empresa comum, tá? Porque o objetivo dela é servir de norte para as outras empresas, certo? De tecnologia presentes no mundo. Dentre suas participações, pessoal, se destaca consultorias, eventos e prospecções que envolvem o mercado de TI. Tá? A Gartner é uma empresa que faz pesquisa. O Edu passou esses dias no trabalho lá no Classroom para falar sobre as tendências de tecnologia para os próximos anos. Tá? E quem fez a pesquisa? Foi essa maravilhosa Gartner aí. Então, se perguntar de Gartner na prova, fala que é uma instituição, uma empresa que faz pesquisa de tendências para TI, certo? Destaca assim pesquisa e tudo mais. Bom, ó, de novo ali, ó, volume, variedade e velocidade. Os 3 porquinhos do Big Data. Os 3 porquinhos do Big Data. Volume, variedade e velocidade. Os 3 porquinhos do Big Data. Volume, variedade e velocidade. Variedade, volume e velocidade. É difícil? É difícil? Não é difícil. Então vamos prosseguir. Que agora o negócio vai ficar bizarro. O negócio agora vai ficar bizarro, pessoal. Vai ficar bizarro. Pessoal, voltamos aqui, estamos online de novo, vamos com tudo, vamos avançar, que esse conteúdo aqui ele é grande, ele é extenso, ele é chato pra caramba, mas ele é o que vai fazer você tirar 3 hoje na prova do Edu. Eu quero ver você tirar 3. Eu quero ver você tirar 3 na prova do Dudu hoje. Eu quero ver você com um sorrisão falando: Daniel, eu tirei 3 na prova do Dudu. Tirou 3 porque você sabe que, além dos 3 porquinhos, volume, variedade e velocidade, nós temos veracidade, valor, validade, vulnerabilidade, volatilidade, visualização e variabilidade. Eu não sei o que é tudo isso. Eu tô perdido, Daniel. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não sei o que fazer. Calma, pessoal. Calma. Respira. Quem são os 3 porquinhos do Big Data? Quem são os 3 porquinhos? Volume, variedade e velocidade. Boa. Fecha o olho, fecha o olho. Volume, variedade e velocidade. Se cair na prova, quais são os 3 Vs do Big Data de exemplos? Você vai olhar para a questão, vai soltar um sorrisinho e vai pensar nos 3 porquinhos. Aí você vai falar volume, mbps, gbps, certo? Vai olhar para a variedade, vai sorrir e vai falar semi-estruturado, estruturado, não estruturado. Vai olhar para a velocidade e vai falar de mbps, de pbs e tudo mais. Correção, volume, tá? Eu falei errado. Um exemplo de volume seria zettabyte, megabyte, gigabyte, tá, pessoal? Correçãozinha rápida, professor aqui é um aluno, na verdade, não sou professor, tá? Então eu posso também errar, tá? Mas vambora. Presta atenção, pessoal. Veracidade, valor, validade, vulnerabilidade, volatilidade, visualização, variabilidade. Daniel, já sei o que é volume, variedade e velocidade, mas esses outros Vs... Eu tô perdido, não sei o que fazer. Calma. Você tá muito agitado. Você vai saber o que vai acontecer agora. Porque no próximo slide, nós vamos dar exemplos e explicações de cada um dos itens, pessoal. Pessoal, presta atenção. Isso aqui é o chamado de 5 Vs, tá? A gente tem os 3 porquinhos do Big Data, que é o volume, velocidade e variedade. Mas nós também temos os 5 Vs, ou os 5 porquinhos, ou chame como você quiser, do Big Data. Volume. Tal exemplo, na prova se cair já sabe, coloca terabyte, petabyte, zettabyte. Variedade, logs da web, tá? Logs da web, interação de mídia social, comércio, todos os tipos de dados que você pode imaginar, vídeo, aula do professor, log, tudo.
Velocidade. Dados são coletados, armazenados, processados, analisados em um curto período de tempo. Então pode variar o tempo que ele vai processar, que ele vai fazer tudo isso aí. Veracidade. A fonte e a qualidade dos dados. Porque eles têm que ser confiáveis. Você não pode pegar o dado do Bozo lá e achar que ele está falando verdade. Você tem que pegar o dado confiável, certo? Um dado de uma fonte real. E o valor, pessoal, relacionado aos benefícios que a solução de Big Data vão trazer para uma empresa, certo? Esse dado vai trazer valor, vai agregar valor para a minha empresa? Não sei, vamos ver. E aqui os 3 parquinhos, volume, variedade e velocidade. Pessoal, prosseguindo. Validade, vulnerabilidade, volatilidade, visualização e variabilidade. Eu não vou decorar isso, né, lascando? Você deve ter pensado isso agora. Pois eu digo para você, não vai mesmo, certo? Mas se cair na prova uma questão, você pode pelo menos se virar tentando lembrar de um deles, certo? Então vamos lá. Validade. Semelhante à veracidade, certo? A validade refere-se à precisão e correção dos dados. Vulnerabilidade, pessoal. Olha, que tem de cara safado querendo roubar seu dado aí com phishing. Toma cuidado, hein, pessoal. Vulnerabilidade tem a ver com isso. Preocupação com a segurança dos dados, certo? Infosec, área em crescimento, tá? Recomendo estudar e entrar nisso aí. Volatilidade, pessoal, o que é volatilidade? Isso aqui é uma questão, fala, explique volatilidade, você vai falar, meu Deus! Não, calma, você vai lembrar de agora. Estabelecer regras para a disponibilidade dos dados, além de garantir recuperação rápida de informações quando necessário. Pensou em volatilidade e pensou em disponibilidade dos dados. Beleza? Visualização. Pessoal, visualização. Você está visualizando o dado. Como que você visualiza? É por BI, é por dashboard. Não tem como errar. Utiliza-se dashboards para visualizações gerenciais dos dados. E ajuda na tomada de decisão. Não tem como errar. Pensou em visualização, pensou em dashboard, lembrou de BI. Faz uma pirâmide, ó. Pirâmide. Na direita aqui, o dashboard. A visualização. Visualização aqui, ó, visualização, dashboard, BI. Visualização, dashboard, BI. Não tem como errar. Variabilidade. Parece variedade, mas não é, tá? Enquanto variedade trata de dados estruturados, semi-estruturados, não estruturados, a variabilidade trabalha com o número de inconsistência nos dados, tá? Variabilidade, número de inconsistência nos dados. Por isso, precisam ser encontrados por métodos de detecção. Certo, pessoal? Não tem como errar isso. Não tem como errar isso. Você prestar atenção agora. Vai ser um sucesso na prova, tá? Multiplicidade de dimensões de dados resultantes de vários tipos de fontes diferentes. Pessoal, como que um Big Data funciona? Olha, é uma pergunta que até eu me faço. Vamos lá? Pessoal, o Big Data fornece novas informações que abrem novas oportunidades e modelos de negócio, certo? A gente sabe que o Big Data ele pode integrar, ele pode gerenciar, ele pode analisar. Aí você fala, tá, me explica melhor isso, Daniel. Beleza, integrar. O Big Data, pessoal, ele reúne os dados e ele pega, extrai os dados e transforma e carrega, certo? Isso é integrar. Integra no Big Data. Pega os dados zoados no Data Lake, faço todo o processamento e jogo no Data Warehouse. A gente vai explicar isso daqui a pouco. Isso requer novas estratégias e tecnologias para analisar conjuntos enormes de dados. Durante a integração, você precisa inserir os dados processados e tudo mais, certo? Pessoal, o que é gerenciar? Pessoal, Big Data exige que você armazene, seja em nuvem, seja no local, ou seja em ambos. Você precisa armazenar, você precisa gerenciar esses dados, certo? Então isso é gerenciar. A nuvem está gradualmente ganhando popularidade, porque é compatível com as necessidades. A gente precisa gerenciar. E Big Data trabalha muito com isso. O Big Data é um grande banco de dados, certo? Não tem dificuldade. Aqui, nossa, pensei que eu estava mutado. Pensei que eu estava desmutado aqui, pessoal. Você está maluco. Que loucura, né? Já volto aqui, pessoal, rapidinho. Pessoal, voltei aqui. Nossa sala tá ficando extensa, hein? Vambora aí. E por último, pessoal, analisar. Você tem que analisar os seus dados, né? Então você tem sucesso quando você pega os dados lá e analisa eles. E toma uma decisão com base nos dados que foram analisados, certo? Isso ajuda até, inclusive, na criação de modelos de dados com Machine Learning, inteligência artificial. Bom, pessoal, Big Data tem que cumprir algumas fases, tá? Mas isso aqui, o professor Eduardo, ele só explicou aquisição e gravação, limpeza, formatação e validação. Então, eu não vou me aprofundar nisso, tá? Porque eu acho que não é necessário.
Portanto, agora nós vamos trocar o slide, certo? E nós vamos para o último slide que a gente vai explicar um pouco do que é o Data Warehouse, o Data Lake, o Data Mining e tudo aquilo que você precisa saber para a prova, porque hoje isso vai cair. Então, para a última parte da aula, pessoal, me dá um momentinho que eu vou trocar de slide aqui rapidinho e já voltamos. Pessoal, voltamos aqui. Improvisei aqui a telinha para explicar para vocês a diferença desses caras. Data Lake, Data Warehouse. Que porcaria é essa? Vai cair na prova. Defina o que é um Data Lake e o que é um Data Warehouse. E o usuário vai olhar e vai falar, meu Deus, o que é isso? Eu não sei, eu estou perdido. Calma, calma que o Daniel está aqui para te ajudar. Olha, pessoal. Um Data Lake, pessoal, voltando, pessoal, vamos lá. Data Lake, pessoal, é o dado zoado. O seu dado está lá, zoadaço. Ele é um dado não estruturado. O Data Lake é o quê? Como nosso querido amigo Fabrício disse em aula, até o Eduardo se surpreendeu. Né? Data Lake é um lago de dados. Meu Deus, um lago de dados. É tão simples, a gente pesca os dados. Quem pesca os dados, pessoal? O Data Mining! Quem que é Data Mining? Eu já vou explicar para você. Calma no seu coraçãozinho. Vamos falar de Data Lake. Data Lake, lago de dados. Dados zoados, dado não estruturado, imagem, vídeo, áudio do WhatsApp, PDF. Tudo no Data Lake. Certo? Dado, tudo zoado. E o Data Warehouse, você tem dados arrumados, dados com gravatinhas, dados analíticos, que servem para análise, tá? O Data Warehouse, as empresas já usam eles, porque lá eles já estão estruturados, eles já estão arrumados, já estão em tabulares, com uma estrutura definida. E a empresa vai lá e faz a análise dos dados, geralmente com BI, né, com dashboard bonitinho, certo? Só que, para eles serem daquele jeito bonitinhos, arrumados, analíticos, tudo organizadinhos, estruturadinhos, eles precisam antes passar pelo inferno, que é o Data Lake. Vamos lá, pessoal! O céu e o inferno dos dados. É isso. Data Lake, o inferno, o escambau, o perdição eterna dos dados ao Data Lake. Dado zoado, dado não estruturado, dado acabado, dado recém-chegado, dado que não tem uma estrutura bem definida. Eles vão passar pela salvação, que é o Data Lake. Lá ele vai se transformar, né, na verdade, opa, falei errado, Data Lake vai passar pelo Data Mining. O Mining ele é a salvação dos dados que estão lá no inferno dos dados. Data Lake é o inferno dos dados, tá? E o Data Mining vai lá para salvar os perdidos lá. O Data Mining ele pega os dados e ele processa esses dados minerando, utilizando ciências de dados, machine learning, IA, certo? E minerando os dados, ele consegue transformar os dados e colocar eles no céu dos dados. E onde é o céu dos dados, ora pois? No Data Warehouse, onde eles vão estar estruturados, analíticos, arrumadinhos, bonitinhos, prontos para serem analisados. Ficou claro, pessoal? Agora eu vou colocar um slide sobre Data Mining aqui para exemplificar para vocês e matar isso de uma vez por todas. Só me desculpa aí pela qualidade da imagem, mas vamos lá. Isso é Data Mining, pessoal. Uma picareta minerando dado zoado. A pedra é o dado zoado, a pedra estava lá no Data Lake. O Data Mining pegou a pedra toda lascada lá do inferno dos dados, Data Lake lá, pegou os dados, todos zoados, não estruturados, os vídeos, as imagens lá que você manda lá para seus amigos lá, e pegou, minerou eles, tratou esses dados utilizando machine learning, IA, cientista de dados, que foi lá o cara que trabalhou com tudo isso, utilizando tudo isso, minerou, trabalhou com os dados complexos e passou eles lá para o nosso Data Warehouse, que é o céu dos dados, e aí sim eles viraram arrumados, analíticos, fofinhos, legais, bem estruturados, certo? Então é isso, pessoal. É isso aqui na prova. Nossa, é difícil. Não, não é difícil. Se você prestar atenção no que eu estou falando aqui, não é difícil. Pessoal, umas coisas a mais que eu quero falar aqui antes de encerrar a aula. Data Lake, pessoal, o inferno dos dados, tá? Lembra que eu estava falando do Data Lake lá? O inferno dos dados, o lugar onde você tem os dados que, na escambau dos dados lá, nos dados não estruturados, né? Os dados acabados, os dados que não tem um contexto bem definido. Então, lá no Data Lake, pessoal, é esquimaless. O que é esquimaless? Sem esquema. Literalmente isso. Não tem o que falar. É sem esquema, certo? E Datamart? O que é Datamart, pessoal? Datamart. Eu vou
vou até ilustrar para vocês aqui na tela, que eu sei que é difícil entender o que eu falo. Aí, pessoal, o Datamart, é o Datamart aí, pessoal. Datamart é um banco de dados específico. Ué, como assim? Data Warehouse, lá os dados bonitinhos, é o céu dos dados, certo? O céu dos dados, os dados arrumadinhos, bonitinhos, fofinhos, analíticos, arrumadinhos, estruturados. E eles vão ser subdivididos agora em banco de dados específico, ou seja, um banco de dados para salário, um banco de dados para parte financeira e um banco de dados para produtos. Por exemplo, na Fito. Você tem o Data Warehouse lá, o céu dos dados, o saíram do inferno dos dados, que é o Data Lake, estão no Data Warehouse, que é o céu, estão lá fofinhos, legaisinhos, estruturados, organizadinhos, arrumadinhos, fofinhos, legais, tá? Estruturados. Mas como que eu faço para separar eles? Então vamos lá, você tem o Datamart funcionário, Datamart professores, na verdade não, você tem o Datamart funcionários, o Datamart alunos, Datamart pais. Entendeu o que eu quis dizer? São banco de dados específicos, igual está aqui nessa imagem, pessoal. Não tem como errar. Ó, aqui, ó, Datamart de sales, Datamart de financial, Datamart de product, certo? São banco de dados específicos. Pessoal, é isso para cá na prova. Espero que tenham gostado. Se não gostaram também não é problema meu. O importante é que eu tentei ensinar. Qualquer dúvida, deixa aí no chat. E se prepare. Porque o que concursos, ele vem forte. É isso, pessoal. Obrigado, falou. E até a próxima.